há mais de 25 anos e tem um laboratório onde realiza pesquisas na área de reabilitação e neurologia e também na área de acupuntura. É professor que une a filosofia milenar da acupuntura, mais as evidências científicas tão necessárias no mundo atual. Então, por isso, é uma pessoa que eu fiz questão de convidar para falar para vocês, então, sobre acupuntura. Eu vou silenciar o meu áudio, mas eu estarei aqui presente com vocês, mediando o chat. Caso vocês tenham perguntas ou qualquer coisa, vocês podem fazer questionamentos via chat, e eu vou respondendo por escrito, e no final a gente terá, então, um tempo de perguntas, caso vocês tenham perguntas a fazer, tá bom? Bom minicurso a todos, e que seja uma noite muito agradável. Passo a palavra ao professor João Eduardo. Olá, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite que a professora Fernanda me fez para participar dessa jornada. Também gostaria de agradecer ao professor Barbieri, professor Alex, e através do nome dele, também deles, parabenizar toda a comissão organizadora desse evento, e também agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, não é? Que se interessam pelo tema acupuntura, não é? Então, é um grande prazer estar aqui no dia de hoje, falando para vocês. Em breve eu vou compartilhar os meus slides, e vocês vão perceber, né, que nós vamos falar de acupuntura, mas vamos falar também de medicina chinesa, e a professora Fernanda falou dos novos cursos de graduação que serão oferecidos na UniFCV, cursos de massoterapia chinesa, cursos de acupuntura em nível de graduação, curso de terapias naturais, e vocês vão perceber que esses cursos eles estão bastante em conformidade com o conceito do que é medicina tradicional chinesa. Bom, então vamos dar início ao nosso mini curso, como a professora Fernanda falou. Caso alguém tenha algum tipo de dúvida, basta postar aqui no chat, que ela entra em contato comigo, e nós podemos esclarecer aí as dúvidas em tempo real, ou se vocês acharem também adequado, no final da nossa apresentação nós podemos fazer isso. Acredito que vocês já devem estar vendo aqui a minha tela. Vou abrir aqui o meu PowerPoint e vamos dar aqui início, então, à nossa apresentação de hoje. Bom, então o título é Acupuntura para potencializar a imunidade. Como a professora Fernanda falou, eu sou docente aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Departamento de Ciências da Saúde, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista. Terminei a minha especialização em acupuntura em 1996, há bastante tempo, não é? Nesse primeiro slide, gostaria de compartilhar com vocês o local onde eu trabalho, né? Aqui é uma vista aérea do campus aqui da Faculdade de Medicina, aqui da USP de Ribeirão Preto, né? É um campo muito bonito, muito arborizado. Temos o nosso prédio central, que era uma antiga sede de uma fazenda perdida aqui no meio dessas árvores. Aqui atrás, nós temos o Hospital das Clínicas da faculdade, um grande hospital que atende mais de 16 municípios aqui da nossa região. E se nós formos mais aqui para a esquerda, né, onde a foto termina, nós vamos encontrar o nosso prédio aqui. Esse é o prédio do Departamento de Ciências da Saúde. Nós estamos comemorando 20 anos do nosso curso de fisioterapia, e a Faculdade de Medicina, aqui em Ribeirão Preto, comemora 70 anos. É aqui nesse prédio onde nós temos os nossos laboratórios, onde nós fazemos as nossas orientações de alunos de graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, né? E como a professora Fernanda falou, entre os meus temas de investigação científica e de orientações está a acupuntura. Bom, para que nós possamos entrar no tema da nossa aula de hoje, vamos fazer uma revisão bem rápida e bem simples sobre o que é imunidade. Se nós formos pegar uma definição biológica, imunidade é definida como a capacidade que nós temos de resistir a um agente causador de doenças. É importante que nós saibamos que existem dois tipos de imunidade. Uma imunidade é chamada de adaptativa, que é aquela imunidade que é adquirida. É o componente ativo da nossa resposta imune
que é mediada aí por linfócitos específicos, né, células de defesa, para os antígenos que invadem nosso corpo. Ela é altamente específica para patógenos em particular e vão incluir o desenvolvimento da nossa memória imunológica. Essa imunidade, então, adaptativa, ela pode ser adquirida naturalmente. Todas as vezes que nós entramos em contato com um agente que invade o nosso corpo poderá, então, desenvolver memória a esse agente, ou também essa memória pode surgir de forma artificial, não é? Por meio de ação, né, quando nós nos vacinamos, né? É um tema muito em voga, né, em função da pandemia que nós sofremos e estamos ainda passando por ela, da Covid, não é? Então, através das vacinas, nós vamos, então, reforçar a nossa imunidade adaptativa. E temos a nossa imunidade inata, que também é conhecida como a nossa imunidade nativa. Essa é a nossa primeira linha de defesa contra os patógenos, né? E representa uma resposta sistêmica crítica para prevenir infecções, manter a nossa homeostase, o nosso equilíbrio, né? E contribui, então, para uma ativa resposta imune adaptativa também. E nós vamos ver que esta imunidade, então, que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos tentar mantê-la sempre em equilíbrio, não é? Uma resposta imune exagerada seria um problema, mas uma resposta imune deficitária também é um problema. Então, precisamos manter o equilíbrio, que é o conceito que nós vamos aqui desenvolver também quando começarmos a falar de acupuntura, não é? E é exatamente o slide que nós temos agora à nossa frente, né? O que é acupuntura? Não é? Acredito que muitos de vocês conhecem a técnica, muitos de vocês talvez já tenham se tratado por acupuntura, ou conhecem um colega que recebeu atendimento por acupuntura, ou conhece um acupunturista, não é? Mas a acupuntura, ela é parte integrante da chamada medicina tradicional chinesa. Se nós fôssemos para a China fazer uma graduação em medicina tradicional chinesa, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, nós iríamos aprender várias técnicas, inclusive a acupuntura. A medicina tradicional chinesa, ela contém outras terapêuticas além da acupuntura, como, por exemplo, aqui na nossa figura à esquerda acima, a fitoterapia chinesa, não é? Que os chineses utilizam de uma maneira muito semelhante aos fármacos alopáticos que nós utilizamos aqui no Ocidente, e que eles também utilizam, obviamente, no Oriente. Temos duas figuras aqui, a tomada de pulso, a pulsologia chinesa, onde nós, acupunturistas, conseguimos perceber os níveis de energia dos nossos pacientes. Temos uma outra figura aqui em cima, à direita, representando a regra dos 5 elementos. Ao centro, temos os exercícios terapêuticos chineses, né, aqui representando o Qigong, onde nós temos também a possibilidade de preservação da nossa saúde. Dessa forma, então, é importante que nós saibamos que a medicina tradicional chinesa, ela não é somente acupuntura. A medicina tradicional chinesa, então, possui as chamadas técnicas externas, que é a acupuntura. Temos as técnicas internas, que é a fitoterapia chinesa. E temos também os exercícios terapêuticos chineses, o Tai Chi, o Qigong, o Liang Kun, não é? Que são formas terapêuticas de exercícios para que nós possamos manter o nosso equilíbrio. Como a professora Fernanda mencionou, não é? Nós vamos ter uma graduação em acupuntura aí na UniCV, e a graduação em acupuntura será uma graduação em medicina tradicional chinesa, porque vai contemplar todos esses aspectos que nós estamos abordando, né, apresentando aqui, por mais que o nome seja acupuntura. Bom, a acupuntura também é um patrimônio cultural e intangível da humanidade, assim decretado pela Unesco em 19 de novembro de 2010. Isso é um fato muito importante, não é? Porque a acupuntura não é somente uma técnica de tratamento, ela traz consigo todo o pensamento de uma civilização, da civilização chinesa, não é? Então, ela é muito mais que uma ferramenta de tratamento, ela se tornou, então, desde 2010 aí, também um patrimônio cultural intangível da humanidade.
A acupuntura também é um diferencial promissor para aquele profissional que pratica acupuntura, que domina a acupuntura. Essa é uma matéria de um jornal de recursos humanos, aqui da nossa região, do estado de São Paulo, né? Ao centro temos aqui a professora Fernanda, que participou dessa matéria, não é? Aonde, notadamente, não é, se aponta que todo aquele profissional que usa acupuntura tem um diferencial promissor, um diferencial a mais do que os seus colegas da área que não usam a acupuntura, não é? E isso se dá porque a população cada vez mais vem buscando as chamadas práticas integrativas e complementares em saúde como forma de se tratar, de se manter saudável. Para que vocês tenham uma ideia, essas práticas foram inseridas no Sistema Único de Saúde e fazem parte das chamadas PNPICs, que são as políticas nacionais de práticas integrativas e complementares em saúde. Todas essas ferramentas recebem esse nome. Por exemplo, aqui nesse nosso banner aqui, a homeopatia, a acupuntura, as outras técnicas da medicina tradicional chinesa, a fitoterapia, o termalismo, medicina antroposófica, tudo isso é prática integrativa e complementar. No passado se chamavam essas técnicas de terapias alternativas, um nome muito ruim, não é? Porque não se trata de uma alternativa. Na verdade, se trata de uma ferramenta que complementa e integra o nosso sistema oficial de saúde. E para vocês terem uma ideia, né, do quanto a população cada vez mais vem buscando esse tipo de atendimento, no dia de ontem eu fiz uma busca aqui no site do governo federal sobre as práticas integrativas e complementares, e nós hoje temos aí quase que 54% dos municípios brasileiros, né, distribuídos pelos 27 estados e Distrito Federal e todas as capitais, que recebem as práticas integrativas e complementares, não é? Então, são 3.024 municípios, né, que estão presentes em 100% dessas nossas capitais. E nós temos a distribuição dessas práticas nos 3 níveis de atenção do Sistema Único de Saúde. Terciário, né, que é aqui a atenção alta, 4%, secundário, o nível médio de atenção, 18%, e o nível primário, que é a atenção básica, com 78%, não é, de utilização. São 2 milhões de atendimentos feitos usando práticas complementares nas unidades básicas de saúde, são mais de 1 milhão de atendimentos usando medicina tradicional chinesa, incluindo aí a acupuntura, mais os atendimentos usando fitoterápicos, remédios homeopáticos e outras práticas integrativas e complementares. Então vejam vocês que o profissional que de fato usa a acupuntura e as práticas complementares que constituem aí a medicina chinesa é um profissional que está oferecendo para a população brasileira, não é? E podemos dizer também a população mundial, exatamente as ferramentas que elas estão procurando para se manter saudáveis. Bom, mas o que a ciência fala a respeito da acupuntura? No dia de ontem, eu fiz uma busca no PubMed. O PubMed é uma base de indexação de artigos científicos internacional, não é? E joguei aqui o termo em inglês, acupuntura, e no dia de ontem nós tínhamos 38.373 trabalhos publicados com acupuntura em todo o mundo, não é? Eu sou fisioterapeuta e eu digo a vocês que eu não tenho uma ferramenta que eu uso em fisioterapia que possui talvez 10% da quantidade de trabalhos publicados, dando base científica para que nós possamos usar esses recursos. E acredito que nós não tenhamos nenhuma outra profissão, não é, que tenha tanta evidência científica como a acupuntura. Fiz também uma checagem, né? O que a base de artigos científicos aí, mundial, fala sobre o tema acupuntura e imunidade. E isso me trouxe de volta 1.117 artigos científicos. Então, vejam vocês que a acupuntura, não é, e a imunidade são temas relevantes, investigados por pesquisadores ao longo de todo o mundo,
usando o método científico, né, o método adequado para verificação de conceitos, né? Então, nós vamos falar de algo que está fundamentado, que está embasado, não é? Entretanto, pessoal, não dá para a gente falar de acupuntura ou ensinar acupuntura somente usando a ciência, não é? Porque, na verdade, a ciência ela tem o papel de validar os conceitos filosóficos, não é? E avançar mostrando protocolos validados em diferentes áreas do conhecimento, em diferentes problemas, diferentes doenças. Mas, para que nós possamos falar de acupuntura, é imprescindível que nós possamos entender um pouco da filosofia que está por trás da acupuntura. E no meu slide aqui, a primeira palavra é acupuntura. E ela é uma palavra que eu estou repetindo com muita frequência, mas é importante nós sabermos que lá na China antiga, essa ferramenta não se chamava acupuntura, porque acupuntura é uma palavra latina, que eu posso quebrá-la em dois radicais, eu posso quebrá-la em acus e posso quebrá-la em puntura. Acus e puntura quer dizer picar o ponto. Essa palavra foi cunhada por monges jesuítas que estavam na China, após a abertura da China para o Ocidente, realizada pelo imperador Mao Tse, não é? E esses monges jesuítas franceses viam essa técnica, que consistia em pegar agulhas, que nós estamos vendo aqui à direita acima do meu slide, agulhas de diferentes tamanhos, que eram inseridas em pontos, não é? Então, por isso que esses monges falaram, essa técnica se chama acupuntura, picar o ponto. Entretanto, o estudante de acupuntura, de medicina chinesa, sabe que os nomes, as nomenclaturas são muito importantes, porque nomes e nomenclaturas quase sempre já indicam a própria função, explicam o conceito. E o termo acupuntura, ele não consegue nos fazer avançar muito longe do picar ao ponto. Por isso que eu trouxe esse segundo termo aqui, o Chen Xiu Fa. Chen Xiu Fa é uma das formas acadêmicas na China de se referir à acupuntura. E eu vou mostrar para vocês que após um raciocínio intelectual, o Chen Xiu Fa explica muito melhor o que essa técnica se refere do que a acupuntura. Bom, o que quer dizer Chen Xiu Fa? O que está escrito aqui embaixo, a tradução. O caminho das agulhas e das moxas, não é? Bom, moxa se refere a uma técnica chamada de moxa bustão, que nada mais é do que aquecer pontos de acupuntura. Bom, então vocês devem falar e devem estar pensando, não, João, mas olha, o Chen Xiu Fa não é muito diferente da acupuntura. A acupuntura é picar o ponto. E se eu vou picar o ponto, eu vou usar agulha. E a agulha está aqui no nome, né? no Chen Xiu Fa. A única coisa que tem de diferente são as moxas, não é? E o caminho. Mas vamos fazer um pequeno raciocínio, um pequeno exercício agora mental, para que nós possamos avançar à frente desse conceito. Veja, é um caminho. É um caminho que passa por agulhas e moxas. A moxa bustão, ela pode ser feita de diferentes maneiras, mas uma das formas mais comuns é nós usarmos um bastão, que parece um cachimbo. Você coloca fogo, a ponta fica incandescente. Se você aproximar a sua mão desta ponta incandescente, você vai sentir calor, não é? Porque ela está quente. Se você agora tocar uma agulha, e as agulhas são feitas de aço, você vai sentir uma temperatura oposta, o frio. Então, eu vou usar agora essa modificação semântica, né? Vamos tirar agulhas e moxas e vamos falar que o Chen Xiu Fa é o caminho do frio e do quente. Vamos mais à frente. O frio e o quente, eles são o que entre si? Eles são opostos. Então, o Chen Xiu Fa é o caminho dos opostos. E agora sim, quando eu falo do caminho dos opostos, eu me deparo com a filosofia taoísta, que é a filosofia que fundamenta e que embasa a acupuntura, que fez com que a acupuntura, através desse raciocínio filosófico e empírico, chegasse até os dias atuais e pudesse ser validado pela ciência. No taoísmo, nós temos esse princípio da oposição. O taoísta, ele diz que tudo que foi criado
não é? Inclusive o universo, o nosso corpo, tudo foi criado a partir de dois princípios opostos, mas que se complementam, chamados de Yin e de Yang. O Yin e o Yang quase sempre são representados nesta figura circular, aonde, neste caso, vamos falar um pouco mais sobre isso, a cor branca representa o Yang e a cor preta representa o Yin. Essa figura, ela tem um nome, ela se chama Tai Chi. E Chi quer dizer energia. Energia é um nome para, não é? É um nome criado por nós ocidentais para que nós possamos entender o que é o Yin e o que é o Yang. O correto seria não fazer a tradução do Chi, não é? Mas, então, esta figura, para nós ocidentais, representa a dança, o movimento da energia. Essa filosofia taoísta, não é? Não se trata de uma religião, ela é uma filosofia que os orientais utilizam para se manter saudáveis. Existem outras correntes filosóficas na China, por exemplo, o confucionismo, não é? Que dita regras de vivência em sociedade, mas que não se relacionam à acupuntura. Então, o estudante de acupuntura não precisa se tornar um monge taoísta, mas ele precisa entender um pouco sobre taoísmo. Filósofos ocidentais, para tentar nos explicar o que é o taoísmo, eles tentaram extrair o princípio central do taoísmo, que seria o princípio do Tao. E eles acabaram traduzindo ou apontando que o princípio de Tao seria o caminho do meio. E como nós entendemos este caminho do meio? Veja, se eu digo a vocês que existe um caminho do meio, isso quer dizer que existe um caminho da direita e existe um caminho da esquerda. E o taoísta se mantém sempre no meio. O meio nada mais é do que o equilíbrio. Vejam vocês, se nós colocássemos uma grande bola e uma tábua de madeira em cima dessa bola, se nós subíssemos nessa tábua e fôssemos muito para a direita, essa tábua iria se inclinar para a direita, talvez tocasse o solo. Se nós fôssemos muito para a esquerda, essa tábua iria se inclinar para a esquerda. Mas se nós ficássemos no meio, no centro, a tábua ficaria em equilíbrio em cima desta bola. Então, o caminho do meio significa o equilíbrio. E a filosofia taoísta que fundamenta a acupuntura, então, é a filosofia do equilíbrio. E o caminho, então, das agulhas e das moksas, nada mais é do que o caminho do equilíbrio. Equilíbrio do quê? Desses dois princípios antagônicos, chamados de Yin e de Yang, que vocês estão vendo aqui, a forma escrita no meu slide, e vocês estão vendo também a representação original do Yin e do Yang em ideogramas, não é? Ideogramas são figuras que expressam ideias, que expressam conceitos. E para que nós possamos entender de fato o que é o Yin e o Yang, nós precisamos nos voltar para os ideogramas. Esse ideograma aqui de cima, o primeiro, é o ideograma do Yin. O de baixo é o ideograma do Yang. Se nós prestarmos atenção, essas duas figuras têm algo em comum. Aqui, na lateral, o que parece uma letra B, não é? Aqui, o ideograma do Yin, e abaixo, o ideograma do Yang, na verdade, representam uma montanha. E o ideograma do Yin me fala que esta montanha está rodeada por nuvens. Esses caracteres representam nuvens. E o ideograma do Yang me fala que esta montanha está recebendo os raios solares. Isso quer dizer, então, que o Yin é a montanha que não recebe o sol. Por consequência, está escura. O Yang é a montanha que recebe o sol. Por consequência, está clara. Bom, e é por isso, então, que eu disse para vocês que no nosso Tai Chi aqui, não é? O Yang era a representação branca, porque representa a claridade, e o Yin, a representação escura, representando, então, esta montanha que não recebe o sol. A partir deste conceito de claro e escuro, não é? Filósofos ocidentais criaram diferentes adjetivos, porque a nossa mente cartesiana, ela lida muito bem com adjetivos. Nós gostamos sempre de classificar as coisas, não é? Coisas boas, coisas ruins, coisas certas, coisas erradas, não é? E a partir do conceito escuro e claro,
surgiram diferentes formas e adjetivos para que nós pudéssemos entender o que é o yin e o yang. Então, por exemplo, se uma coisa é escura, ela é fria. Se ela é fria, ela não tem movimento, não é? Vejam que a água, quando esfria, se torna gelo, e a água se torna pesada, e se ela se move para baixo. Nós temos fraqueza. Para o yang, nós temos, então, a claridade, e se é claro, é quente, e se nós esquentarmos a água, ela se move, né, antes que ela se evapore. Então, se é quente, tem movimento para cima. Então, esses são os adjetivos que nós usamos para entender o que é o conceito do yin e do yang. Mas, mais uma vez, o desenho ele é fundamental, porque vejam vocês, se essa montanha aqui representa o yin, ela representa o yin porque ela está rodeada de nuvens, se bater um vento e as nuvens forem conduzidas para longe, ela recebe o sol. Então, uma coisa que é yin se torna yang. E o próprio yang, se o sol se move ao longo do dia, a face da montanha que recebe o sol, daqui a pouco não mais recebe. E então, a montanha que era yang se torna agora yin. Então, yin e yang, na verdade, são estados que se modificam. E o estudante de acupuntura precisa ser especialista em classificar as coisas em yin e em yang, e entender como está esse estado yin e yang dentro do nosso organismo e do organismo dos nossos pacientes. Eu trouxe uma definição também do yin e do yang deste livro aqui, chamado Neikin. O Neikin talvez é o livro mais antigo de acupuntura que chegou até os tempos modernos. Ele foi escrito antes da existência do papel. E ele chegou aos tempos modernos porque os chineses, né, da época primitiva na China, todos moravam às margens do Rio Amarelo, que ainda cruza a China até hoje, e esse rio era habitado por tartarugas gigantes. E eles matavam as tartarugas para se alimentar e usavam o casco da tartaruga para escrita. Se vocês forem até Pequim, no Museu de Medicina Chinesa, nós vamos ver lá os cascos das tartarugas, onde o Neikin está escrito. Bom, mas então, a definição no Neikin é que o yang é a base imaterial que sustenta a formação do yin. O yin é base material para que o yang seja produzido. Uma frase alegórica, talvez de difícil interpretação, mas que nós vamos, mais uma vez, através de um raciocínio intelectual, tornar esta frase bem simples para nós aqui ocidentais, não é? Para que nós possamos entender de fato do que se trata o yin e o yang. Bom, nesse próximo slide aqui nós temos a explicação do ideograma, que eu fiz a vocês, e mais uma vez aqui a definição do yin e do yang pelo Neikin. Mas vejam só, então, quando eu penso em yin e yang e eu tento classificar as coisas externas, por exemplo, o dia é yang, a noite é yin, o verão é yang, o inverno é yin. Vamos nos voltar para o nosso corpo, não é? Sistema nervoso autônomo, o nosso grande ativador, o sistema nervoso simpático, ele é a representação do yang. O sistema nervoso parasimpático, ele é o representante do yin, porque ele é um freio. Vamos pensar no homem e na mulher. O homem consegue desenvolver mais força, porque nós temos mais testosterona do que as mulheres. Então, os homens são yang, as mulheres têm mais estrógeno, progesterona, desenvolvem menos força do que os homens. Por isso, elas são yin. Mas uma mulher pode fazer uma suplementação hormonal e desenvolver massa muscular, assim como os homens. Então, esta mulher está se tornando yang. Os homens podem fazer uma suplementação hormonal e tornar o seu corpo semelhante ao de uma mulher. Então, esse homem está se tornando yin. Vamos nos aprofundar ainda mais nas nossas células, né? O ambiente extracelular e o ambiente intracelular. O ambiente extracelular contém cargas iônicas mais positivas, por isso ele é yang. O ambiente intracelular contém cargas iônicas mais negativas, por isso ele é yin. Uma célula, ela é base material, então a célula ela é yin. Mas para esta célula se manter viva, ela precisa produzir uma energia. E a energia produzida pela célula, do ponto de vista fisiológico, se chama ATP, adenosina trifosfato. Então, quando a célula está viva, ela produz ATP. E se ela produz ATP, ela se mantém viva e ela pode se dividir, não é? Em mecanismos de mitose, de meiose, e nós vamos ter mais células que produzem mais energias e se mantêm vivas. Vamos pegar o conceito de ATP e de célula e vamos substituir lá a definição
que o Neikin fez do Yin e do Yang. Vamos trocar Yang por ATP. Vamos trocar Yin por células. E a definição, então, ficaria assim. O ATP é base imaterial que sustenta a formação celular. A célula é a base material para que o ATP seja produzido. Então, vejam vocês, o nosso corpo que é matéria, que é célula, o nosso corpo é Yin. As funções, não sei se vocês estão vendo, eu estou movendo os meus braços. Ao mover os meus braços, ao me mover, vocês conseguem ver a expressão do meu Yang. Vocês estão ouvindo a minha voz, vocês estão ouvindo a expressão do meu Yang. E quando vocês visualizam a minha estrutura, vocês estão enxergando o meu Yin. Então, Yin e Yang são as energias que mantêm o nosso corpo em equilíbrio. Mas, mais uma vez, o termo energia não existe nos textos antigos chineses. Energia é mais uma adequação feita por esse indivíduo aqui, Solier de Morin, não é? Que era o embaixador da França na China, na mesma época que os jesuítas estavam lá, e o Solier de Morin era sinólogo, ele conseguia traduzir os textos chineses para o francês, e ele se apaixonou pela medicina chinesa, compilou os livros antigos e levou esse conceito para a França, que depois ganha os Estados Unidos e depois chega ao restante do mundo. Mas ele se deparou com um problema, porque, na verdade, não existia a palavra energia, existia este ideograma aqui, ó, que vocês estão vendo à esquerda. E o que quer dizer este ideograma? Essa figura aqui no centro, que parece um asterisco, mas não é, representa o fogo. Acima, nós temos uma linha horizontal e um C que desce aqui para baixo, que representa uma panela. Esta panela está com a tampa puxada para o lado e está saindo fervura de arroz por esta panela. O Solier de Morin olhou para isso tudo e falou, bom, para que os ocidentais entendam ao que esse Qi se refere, eu vou chamar isso de energia. Mas, na verdade, na China, isto é chamado de vapor. Vapor vital. Aqui no Ocidente, nós usamos o conceito de energia vital. Bom, como já disse a vocês, então, se nós estamos saudáveis, nós estamos em um perfeito equilíbrio em Yang. E o acupunturista, então, tem que entender como está esse equilíbrio, né? Usando, talvez, escalas gráficas como essa que eu coloquei aqui para vocês. Uma linha de equilíbrio e estamos em perfeito equilíbrio em Yang. E vejam que aqui eu mudei as cores, né? Como eu tenho o vermelho no meu gráfico, o vermelho agora é o Yang e o branco se tornou o Yin, porque o vermelho expressa mais calor do que o branco. Mas, na verdade, pessoal, é muito difícil se manter em equilíbrio. E nós vamos discutir alguns aspectos disso ao longo deste mini curso e, invariavelmente, nós podemos ficar doentes, perder a nossa saúde, viver menos tempo do que nós imaginaríamos, não é? E esta já era uma preocupação de um imperador, não é, chinês, aonde ele se preocupava, era o imperador amarelo, não é? Aonde lá no Neikin, que é um dos tomos que nós estávamos falando, aquele livro antigo, lá no Neikin, no tomo Suen, não é? Onde nós temos o diálogo desse imperador conversando com o seu médico, ele já se preocupava a respeito disso, né? Porque esse equilíbrio não era mantido, né? E ele falava assim com o seu médico, olha, eu vi que as pessoas da antiguidade ultrapassavam os seus anos e se mantinham ativas, não se enfraqueciam. Mas hoje, depois dos 50 anos, nós nos estamos enfraquecendo. Por que isso está acontecendo? Os tempos mudaram ou nós perdemos a nossa habilidade de nos manter em equilíbrio? Não é? E o médico respondeu para ele se chamava Tipo. Não é? Ele falava, olha, os homens da antiguidade, eles conheciam o caminho. Lembrem do caminho que nós falamos no começo, né? Modulava o seu comportamento de acordo com o Yin e com o Yang. Na hora de se alimentar eram moderados, equilibrados. Atividades e descanso também acontecia de maneira equilibrada. Não se preocupavam, não se tributavam com muito trabalho, com trabalho sem sentido, e dessa forma mantinham a aparência física e o seu espírito unidos. Vejam vocês que manter o equilíbrio, então, é se manter de acordo com o Yin e com o Yang. Vamos dar um exemplo muito rápido aqui, não é? Se o Yang representa o dia e o Yin representa a noite, isso quer dizer que nós deveríamos nos manter ativos durante o dia e inativos durante a noite. Todas as vezes que nós estamos nos mantendo ativos à noite, nós estamos consumindo energia de forma inadequada.
para isso nós vamos precisar fazer compensações para que nós possamos nos manter em equilíbrio, né? Hoje, nós estamos nos mantendo ativos no período da noite, e isso fará com que nós precisamos o quê? Após isso, usar algumas ferramentas para nos tentar manter em equilíbrio. E, então, é fácil entender por que que nós perdemos a capacidade, a nossa longevidade, o nosso equilíbrio. É importante que nós saibamos que esta energia, ela circula por linhas muito bem definidas pelo nosso corpo, o que o Solier de Morin também chamou de meridianos, não é? Porque o nome correto em chinês é Qinluo, não é? Que quer dizer aí os canais e as conexões. O que nós estamos vendo nessa figura, não é? É uma maneira que nós usamos para estudar os meridianos, traçamos os meridianos na pele dos nossos alunos, não é? Colamos os pontos, desenhamos os pontos, né? E nós temos aqui a representação do meridiano da bexiga, em azul, e o meridiano da vesícula biliar em verde. Meridianos de acupuntura, pessoal, não são unanimidades científicas. Existem diversas teorias, diversos conceitos, diferentes autores tentam mostrar a existência dos meridianos, mas é difícil fazer isso de forma inequívoca, não é? Até hoje o debate se mantém, diferente de pontos de acupuntura, que são verdades científicas. Para vocês terem uma ideia, como é difícil descrever meridianos, eu realizei um experimento muito simples com atividade motora aqui no nosso laboratório na USP, não é? E isso aconteceu em 2014. Eu publiquei um artigo sobre meridianos de acupuntura e controle motor, e esse aí, trabalho foi capa de uma revista, e eu, em 2014, fui a Tóquio, nesse congresso, o AISANS, apresentar esse meu trabalho, e lá eu recebi prêmio, um prêmio de melhor trabalho apresentado no ano, relacionado-se a meridianos de acupuntura, não é? Então, meridianos é um tema que precisa e deve-se continuar a investigação científica, mas que todo acupunturista sabe que existe, porque é impossível explicar efeitos da acupuntura sem meridianos. Por outro lado, como eu disse a vocês, os pontos de acupuntura são verdades científicas, foram investigados de forma inequívoca pelo método científico, podemos usar equipamentos que medem a resistência elétrica da pele para localizar esses pontos. Então, pontos de acupuntura são regiões de menor resistência elétrica na pele. Do ponto de vista morfológico, existe abundância de mecanorreceptores e de proprioceptores nesses pontos. E esses pontos de acupuntura, são também pontos motores. O fisioterapeuta, quando quer produzir uma contração muscular no seu paciente, através de eletroestimulação, ele coloca eletrodos nos chamados pontos motores que existem nos nossos músculos. Todos os pontos motores são pontos de acupuntura, só que nós temos muito mais pontos de acupuntura do que pontos motores. Então, pontos de acupuntura são verdades científicas, para que nós possamos ter acesso aos meridianos, à energia do nosso paciente, para que ele possa se manter saudável. E esses meridianos de acupuntura, aos quais eu estou me referindo, se chamam meridianos principais de acupuntura. Eles são, então, superficiais na pele, os pontos de acupuntura são superficiais, e eles se ligam a órgãos internos. Então, nós temos o meridiano do pulmão, o meridiano do coração, o meridiano do rim, do fígado, do baço, do intestino grosso, do intestino delgado, da bexiga, da vesícula biliar, do estômago. E temos outros dois aqui, o CS, que é o pericárdio, que é a membrana serosa que reveste o coração, e um meridiano que é um conceito chamado de triplo aquecedor, que corresponde a todo o nosso tronco do nosso corpo. Esses meridianos, então, eles devem ser conhecidos pelo estudante de acupuntura, não é? E nós temos as pranchas antigas, que os chineses usavam. Esta aqui é uma prancha antiga, com os pontos, com os nomes em chinês, não é? Estamos vendo aqui o meridiano da bexiga. O meridiano da bexiga é o maior meridiano do corpo humano. Ele começa no ponto 1, no ângulo interno dos olhos, e termina lá embaixo, no bexiga 67. E aqui à direita, nós temos já uma figura moderna, não é? E existem outras figuras com aproximação anatômica que nós usamos para localizar os pontos de acupuntura e entender os meridianos. Aqui no meridiano da bexiga, eu vou mostrar já para vocês o que a ciência caminhou com relação à capacidade que a acupuntura tem de modular a nossa resposta imunológica. Este aqui é um trabalho que foi publicado em 2021, nesta revista aqui, internacional, chamada Autonomic Neuroscience, Basic and Clinical.
nessa revista, em 2021, foi publicado um artigo de revisão, aonde os autores investigaram diferentes outros trabalhos publicados na literatura em relação à capacidade que a acupuntura tem de modular a nossa resposta imune quando o paciente tem uma sepsia. Dessa maneira, nesse trabalho, com esta revisão, não é? Os autores conseguem encontrar um protocolo para ser utilizado com estimulação manual de agulhas, ou até mesmo com eletroacupuntura, usando o ponto bexiga 13, o ponto bexiga 17, o ponto bexiga 19 e o ponto estômago 36. Vejam vocês que esses pontos de acupuntura da bexiga, eles têm relações anatômicas com os corpos vertebrais conhecidos e de fácil localização e estão a meia polegada lateral. Isso se dá para o bexiga 13, bexiga 17 e bexiga 19. O estômago 36 é um ponto que está lá embaixo, na nossa perna, logo à frente da cabeça da fíbula. E os autores mostram, então, que ao estimular o bexiga 13, nós modulamos o reflexo simpático que vai para os nossos pulmões. Efeito local, né? Porque está junto aos gânglios do sistema nervoso simpático que inervam o pulmão. Quando estimulamos o bexiga 17, modulamos aí o nosso reflexo simpático para o nosso baço. E dessa forma, então, através de um efeito local, por gânglios autonômicos, modificamos a sua resposta. Quando usamos o bexiga 19, isso acontece através do reflexo adrenal. E dessa forma, através dos gânglios simpáticos, modulamos a resposta da nossa adrenal. E temos também uma modulação do reflexo adrenal através do ponto estômago 36. Então, este é um protocolo validado pela literatura. O paciente que está tendo, não é, uma infecção generalizada no seu corpo, ele consegue responder melhor a essa infecção quando esses pontos de acupuntura são estimulados. Esse é um protocolo científico, não é? Que mostra como a acupuntura pode modular a nossa imunidade. Nós podemos nos beneficiar também de estímulos manuais e de outros recursos terapêuticos que podemos direcionar a esses pontos. Não é? Mas, obviamente, se o paciente está numa situação de uma infecção generalizada, ele está no hospital e isso deverá ser feito em ambiente hospitalar. Diferentes outros trabalhos, pessoal, usando ressonância magnética funcional, usando o mesmo ponto estômago 36, um ponto IG4 que está aqui na mão, um ponto do fígado lá nos pés, esses pontos e um equipamento de ressonância magnética funcional e diferentes trabalhos na literatura mostraram que ao estimular esses pontos, a gente muda a atividade de estruturas do nosso cérebro, seja de estruturas corticais, estruturas límbicas, paralímbicas, no nosso tálamo, no tronco encefálico, no nosso cerebelo, e com isso a gente consegue modular a resposta inflamatória, a resposta para a dor, o nosso humor, depressão, ansiedade e diferentes outros aspectos do nosso comportamento. Então, a ciência avançou muito do ponto de vista a demonstrar como a acupuntura funciona e nós vimos ali um excelente exemplo de como a acupuntura pode modular a nossa imunidade. Nessa figura aqui eu tenho mais pranchas antigas, não é? Para ilustrar o meu slide, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é isso. Os meridianos de acupuntura possuem diferentes números de pontos, né? No total temos 365 pontos aí de acupuntura, mas o acupunturista não precisa saber todos esses pontos. Se soubermos todos, melhor. Faremos uma acupuntura de mais alto nível. Mas se nós soubermos 5 pontos de cada meridiano, já é suficiente para nós regularmos o equilíbrio yin e yang dentro desses meridianos, para que nós possamos manter a nossa saúde. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês com relação à imunidade é com relação ao chamado relógio energético. Esta energia circula pelos meridianos de acupuntura em horários específicos. O auge da energia, ela está em horários bastante específicos dos meridianos. Os horários são conhecidos e eles se intercalam a cada 2 horas. E essa figura mostra muito mais do que isso, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês com relação a esse horário aqui, ó, das 3 às 5 da manhã, aonde nós temos o meridiano do pulmão. É através da nossa respiração que nós puxamos o yang para dentro do nosso corpo. Então, manter o equilíbrio do pulmão é fundamental para equilibrar o yang. Por isso que no protocolo lá,
né, de imunidade, tínhamos o ponto da bexiga, que se direcionava diretamente ao pulmão. Se nós tivéssemos algum enfermeiro aqui, eles poderiam nos ajudar a corroborar o que eu vou dizer, não é? Porque pacientes internados nos hospitais, com problemas respiratórios, começam a dar trabalho exatamente nesse horário da madrugada, porque a energia chega no auge no pulmão, e se esse meridiano tem problema, o paciente terá sintomas. Mais à frente, pessoal, entre 7 e 9 da manhã, a energia chega no estômago, e das 9 às 11 chega no baço. É importante esse momento, porque é através da alimentação que nós conseguimos também energia yin e também energia yang, porque os alimentos podem ser yin e podem ser yang. Vejam, o nosso café da manhã deveria ser a principal refeição do dia. Os nutricionistas podem afirmar isso, podem corroborar essa afirmação que eu estou fazendo. Por isso que é fundamental nós ingerirmos alimentos que chegam até o estômago e depois são disponibilizados para o baço, porque, segundo a filosofia chinesa, é aqui no baço que é feita a digestão energética. É por isso que se alimentar bem, em horários corretos, respirar bem, e por isso que nós temos práticas meditativas que envolvem respiração, tudo isso irá fazer com que nós nos mantenhamos equilibrados e mantenhamos a nossa resposta imunológica adequada. Bom, essas energias, então, elas estão aí para que nós possamos nos manter em equilíbrio. Entretanto, nós temos diferentes outras energias, e que nós não vamos abordá-las aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês que o acupunturista, ele sabe que nós vivemos rodeado por diferentes energias. Já falamos do yin e do yang em relação ao dia e à noite, e como nós deveríamos nos comportar. Nós sabemos que, dependendo da estação do ano que nós estamos, nós temos diferentes energias climáticas, os fatores climáticos, né? O calor do verão, o frio do inverno, o vento que está na primavera, a secura do outono, e essas energias trazem impacto para o nosso equilíbrio, não é? E é importante nós sabermos que, além da energia, nós precisamos do sangue, dos líquidos orgânicos para manter o nosso equilíbrio. São conceitos aceitos pela medicina chinesa, e o acupunturista trabalha isso de forma efetiva, não é? Mas a energia, ela é fundamental, o yin e o yang, assim como esta outra energia que eu trouxe aqui para vocês, chamada de Wei Qi. O Wei Qi é a energia de defesa que nós temos, é uma energia que ela é fundamentada com base yang. Quando nós ingerimos alimentos yang, e para talvez facilitar o contexto, alimentos yang são aqueles que têm a cor yang, não é? Carnes vermelhas, vegetais verdes mais escuros, leguminosas que têm a cor amarela, a cor avermelhada, tudo isso é yang. E quando nós ingerimos esses alimentos, nós processamos o yin, e o yin vai circular nos nossos meridianos, mas o yang, ele vai evaporar e vai cobrir a nossa pele, como se fosse um envelopamento, né? Como se fosse a nossa roupa. E isso nos protege dos ataques externos, das energias externas, que tentam invadir o nosso corpo. E quando a Wei Qi é forte, nós nos mantemos saudáveis, não é? E para vocês terem uma ideia, a Wei Qi, ela controla a abertura e fechamento das nossas glândulas sudoríparas. Muitas vezes nós estamos resfriados ou com algum tipo de doença, ou nós estamos nos desgastando muito, nós começamos a transpirar de forma excessiva. Isso quer dizer que as glândulas sudoríparas estão se abrindo, que a Wei Qi está se enfraquecendo. Esta energia regula a temperatura do nosso corpo. Hipertermia, hipotermia, indica que a Wei Qi está enfraquecendo. Então, esta é uma energia que nós precisamos entender, não é? Porque é ela que nos protege dos ataques externos, para que nós possamos nos manter saudáveis, em equilíbrio, e mantermos uma boa imunidade. Bom, mas como nós falamos lá no começo, né? Se o imperador amarelo lá, de milênios atrás, estava preocupado, imagina hoje. Nós sabemos que, apesar de tudo, de todas essas medidas, não é? Apesar de nós tentarmos manter o nosso equilíbrio, não é? Dormirmos bem, termos um bom descanso, fazermos práticas, exercícios, meditações, nos tratarmos por uma acupuntura e por outras diferentes técnicas, nós podemos ficar doentes, não é? Vejam a garotinha aqui, não é? Controlando o espirro, ela ficou doente, assim como nós podemos ficar doentes, não é? E precisamos entender que o conceito de doença na medicina chinesa é um pouco diferente da que nós temos, não é? Para que nós
percamos o nosso equilíbrio, nós precisamos estar exposto a energias chamadas de perversas, não é? Em chinês é qie, não é? E esse qie, ele pode nos atacar de fora para dentro, né? A Wei Qi, que nos protege, nem sempre consegue nos livrar desse ataque externo. E essas energias externas nada mais são do que eu já mencionei para vocês, o clima, o excesso climático. Isso nos deixa doentes. E também somos atacados por energias internas, que nada mais são do que as nossas emoções. Então, através de ataques que vêm de fora para dentro e de dentro para fora, nós podemos perder a nossa saúde, não é? E é exatamente isso, né? Voltando lá, né, para o Suen, é exatamente isso que o Tipo continuava falando para o Imperador Amarelo. Olha, os homens do passado eram de pura virtude. Eles se adaptavam inteiramente ao caminho. Eles se adaptavam ao Yin e ao Yang e viviam em harmonia com as 4 estações do ano. Quando a gente vai lendo o texto inteiro, ele fala assim, olha, na época muito fria, em algumas regiões da China nós temos neve, não é? Os indivíduos não saíam de casa até que o sol já estivesse alto e o frio diminuísse. Na época do calor, eles saíam de casa um pouco mais cedo, antes que as paredes estivessem todas aquecidas. Então, eles viviam fugindo dos excessos climáticos, que são essas energias que nos atacam e que fazem com que nós percamos o nosso equilíbrio. Então, do ponto de vista externo, as causas das doenças são explicadas pelos excessos climáticos. É isso que mina a nossa resistência, vamos dizer assim, do ponto de vista ocidental. E sem resistência, nós vamos adoecer. Nessa época não se conhecia vírus, bactérias, micróbios, por isso que esse conceito não faz parte do raciocínio da acupuntura. Mas nós queremos saber como esse indivíduo está resistindo ou se expondo aos excessos. Excesso do frio, excesso do vento, excesso da secura, excesso do calor. Temos até protocolos para isso, né? Este é um protocolo onde nós utilizamos os pontos de acupuntura que estão lá embaixo nos dedos dos nossos pés, com exceção do rim 1 aqui, que é o único ponto de acupuntura que está na sola dos nossos pés, e através de agulhas de acupuntura nós esvaziamos esses fatores externos para que o indivíduo possa recuperar o seu equilíbrio, recuperar a sua saúde, recuperar a sua imunidade. Mas vejam que, além da Wei Qi, nós temos outras barreiras de defesa, que são os nossos meridianos, que tentam manter esses fatores externos fora do nosso corpo. Nós temos a Wei Qi, nós temos meridianos tendíneos musculares, que estão nos nossos músculos, e abaixo nós temos meridianos de acupuntura, que se unem 2 a 2 para bloquear o fator patogênico, para que ele não entre no nosso corpo, não é? Mas uma vez que o fator patogênico penetrou, ele vai produzir sintomas. Então vejam que nós temos barreiras Yan, não é? Taiyan, Shaoyan, Yanmin, onde nós temos intestino delgado e bexiga, triplo aquecedor e vesícula, intestino grosso e estômago, nos defendendo nos aspectos mais superficiais, e temos as barreiras Yin, que nos protegem nos momentos mais profundos, nas situações mais profundas, onde temos o Taiyin, Jueyin, Shaoyin, não é? Pulmão e baço, pericárdio e fígado, coração e rim. E essas barreiras, elas estão prontas para nos defender. Os meridianos tentam se manter em equilíbrio, tentam conter o fator patogênico externo, não é? Mas existe um problema, não é? Um meridiano também pode desequilibrar o outro, não é? Presente na mesma barreira. Vou dar um exemplo para vocês, não de uma agressão externa, mas interna. Veja, o indivíduo que fuma, ele ataca o seu pulmão. E o pulmão ficando fraco, ele vai também tornar o baço desse indivíduo fraco. E o baço é o meridiano que nos proporciona o apetite, vontade de comer. E veja, quase sempre indivíduos fumantes são bem magros. Esses indivíduos param de fumar e eles engordam. Quase sempre trocam o cigarro por doce, porque doce é o sabor que alimenta o meridiano do baço. Então vejam vocês que um ataque ao pulmão afeta o baço. E o acupunturista vai aprendendo, né, esses ataques, essas diferentes situações, para que nós possamos diagnosticar esses problemas energéticos prontamente nos nossos pacientes. Nessa figura nós temos a representação das barreiras Yan,
são sempre bilaterais, dos dois lados do nosso corpo, da região anterior, as barreiras Yin, que nos defendem pela face anterior. Vejam vocês o que eu descrevi a vocês, então o fator patogênico, o frio, a umidade, a secura, o calor, o vento, penetrando nos nossos meridianos, passando as barreiras de defesa, a Wei Qi, passando a pele, passando os tendininos musculares e tentando ser contidos pelas barreiras, Taiyan, Shaoyan, Yanmin, Taoyin, Jueyin, Shaoyin, não é? Antes que atinja de uma forma propriamente dita o nosso corpo. Bom, e o imperador continua, não é? Recebendo as instruções do tipo lá no Suen, no capítulo 1. E ele continua falando, olha, os homens do passado, para manter o seu equilíbrio, eles acomodavam os seus desejos dentro do seu coração. Eles não tinham raiva. E nas suas atividades, eles não tinham desejo de se afastar do mundo, eles não tinham desejo de ter uma roupa bonita, não é? De terem um bom porte, eles não queriam ser observados por ninguém, não queriam ser elogiados por ninguém, eles eram austeros, eles controlavam as suas emoções. E dessa forma, então, eles mantinham o corpo físico, mantinham o espírito em equilíbrio e atingiam lá os 100 anos. Fazendo alusão aos ataques internos que eu disse a vocês, não é? Que são nada mais do que as nossas emoções em descontrole. Vejam aqui o menininho representando a raiva, o excesso de raiva, a menina aqui o excesso de alegria, a outra aqui em cima o excesso de preocupação, a outra aqui a tristeza, e essa menininha aqui que até em mim dá medo, representando o medo. Então, é o descontrole emocional que nos torna doentes, e é a exposição excessiva aos fatores externos, sem uma boa energia de defesa, que nos permite ficar doentes, sendo lesados de fora para dentro, de dentro para fora, quebrando o nosso equilíbrio e, com isso, fazendo com que a nossa imunidade abate. Bom, para estimular esses pontos, nós usamos agulhas de acupuntura. Para estimular esses pontos, nós usamos a moxa bustão. Vejam aqui, eu disse para vocês, né, de um bastão de moxa aceso, né? Vejam aqui, se você colocar a mão próximo a esse bastão, você vai sentir calor. E temos as mais diferentes formas de utilização da moxa bustão. Aqui é o bastão de moxa. Temos uma técnica aqui que nós usamos a lã da moxa e colocamos ela sobre um punhado de sal no ponto, nesse caso, o VC8, que é o nosso umbigo. Colocamos sal no umbigo, colocamos a moxa por cima e colocamos fogo. Lentamente, nós vamos aquecer esse ponto que, entre outras coisas, aumenta a nossa imunidade. Mas cuidado, é preciso prática para que esse sal não se aqueça demais e você não provoque uma queimadura no seu corpo ou no corpo do seu paciente. Não é? Usamos as ventosas para trabalhar os meridianos, para fazer estimulações em pontos de acupuntura. E combinamos técnicas, não é? Aqui uma combinação de agulha com moxa, uma técnica muito boa para problemas Yin. Né? Se você pressionar aí o seu trapézio, o músculo aqui ao lado do seu pescoço, quase sempre você vai encontrar nódulos de tensão. Nós colocamos uma agulha no nódulo, colocamos a moxa para que o Yang entre nesse nódulo. Se o nódulo é duro, ele é Yin. E quando eu mando o calor, que é Yang, esse nódulo se desfaz. E a dor na região do trapézio também desaparece. Não é? E nós usamos magnetos. Magnetos que são adesivos, que são colados nos pontos de acupuntura e vão estimular os pontos, fazendo com que nós possamos ter um espaçamento entre os atendimentos dos nossos pacientes, uma ferramenta ótima para controle de dor. E também podemos usar, além dos meridianos de acupuntura, pontos auriculares, não é? Usamos isso para diagnóstico, usamos para tratamento. Aqui nós temos um ponto muito conhecido dos acupunturistas, chamado de Shenmen, em chinês, o portão divino, que tem N funções analgésicas, por exemplo, e também como uma função de aumentar a nossa resposta imune. Eu gostaria, pessoal, de, nesse momento, compartilhar um vídeo com vocês, não é? Como todos sabem, não é? Passamos aí 2 anos trancados em casa pela pandemia do Covid, não é? Uma doença que atacou o nosso corpo, não é? Que pela ótica da medicina chinesa também se trata de uma invasão externa por fatores patogênicos, como a umidade e o calor, não é? Que vão produzir a diminuição da nossa resistência e que, por fim, culmina
com a ação do vírus que todos nós conhecemos. Esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês, nós gravamos, não é? E veio de um material que veio da China, não é? De um grupo de especialistas da Associação Chinesa de Acupuntura e de Moxabustão, foi traduzido lá na China pelo secretário da Federação Mundial das Sociedades também de Moxabustão e Acupuntura, não é? Como uma iniciativa para que nós pudéssemos divulgar ferramentas que pudessem aumentar a imunidade dos indivíduos, não é? Através de um protocolo de autoestimulação muito fácil de ser utilizado, não é? E nós podemos usar esse protocolo diariamente, não somente aí para combater os efeitos da Covid, mas também para manter a nossa imunidade sempre alta, para que nós possamos resistir a esses ataques externos que eu disse a vocês, dos fatores climáticos. Bom, então para fazer isso, eu vou daqui a pouco tirar aqui o meu microfone e vocês vão ouvir o som pelo meu próprio computador. A Fernanda vai dar uma checada se o som está ok. Antes disso, é importante saber que esse protocolo, não foi inventado do nada. Ele veio primeiro dos livros antigos. Veio também o quê? Desses protocolos clínicos que a ciência vem validando, como aquele que eu mostrei para vocês, dos pontos da bexiga e do estômago 36. Então, o protocolo é para melhorar a função pulmonar, regulando, equilibrando o sistema respiratório, diminuindo o processo inflamatório do pulmão, regulando, então, a nossa imunidade inata, lembra que eu disse para vocês? Não a adquirida, mas a inata, não é? Também modulando os fatores anti-inflamatórios e pró-inflamatórios. A acupuntura possui, e esses pontos possuem um grande efeito no nosso sistema colinérgico, que modula o nosso sistema autonômico vagal, não é? Que também vai produzir efeitos anti-inflamatórios. Então, é um protocolo que foi solicitado que fosse divulgado ao longo do mundo, nós fizemos isso, não é? E gostaria de apresentar para vocês aqui agora. Não é? Espero que vocês possam aproveitar. É um vídeo onde nós vamos falar um pouco sobre esse contexto, nós vamos mostrar os pontos, mostrar como localizá-los, a função desses pontos, e depois disso vamos mostrar como estimulá-los. Então eu vou abrir aqui o meu microfone, vou ter acesso ao som que está aqui no meu ambiente, e vocês vão então poder ouvir esta aula. Acupuntura e Covid-19. Orientações do grupo de especialistas da Associação Chinesa de Acupuntura e Moxabustão. Protocolo de autoestimulação usando Moxabustão. Segundo dados oficiais na China, a medicina tradicional chinesa foi promovida como um dos tratamentos para o Covid-19, com mais de 90% dos pacientes recebendo esse tipo de atenção. A medicina tradicional chinesa mostrou ser eficaz na redução do tempo de recuperação dos pacientes com sintomas leves. Uma combinação de tai chi, acupuntura e massagem nos pontos podem ajudar na sua saúde mental e física, de acordo com especialistas na medicina chinesa. O Covid-19 pertence à categoria de doença epidêmica. Na China, por milhares de anos, a medicina tradicional chinesa acumulou uma rica experiência prática de longo prazo no combate às epidemias. Como parte importante da medicina tradicional chinesa, a acupuntura, realizada usando-se Moxabustão, possui características próprias e vantagens únicas, além de ter contribuído de maneira importante na história do combate às epidemias na China. A dinastia Tang, médico, em seu livro Prescrição no Valor de 1000 em Ouro para Todas as Emergências, disse que quem viaja para as áreas de doenças infecciosas geralmente precisa de Moxabustão, então eles não serão infectados pela malária. Outro médico, na dinastia Ming, elaborou que a Moxabustão pode suavizar a permeabilidade do meridiano de acupuntura, curar centenas de doenças e curar pessoas que sofrem com doenças prolongadas. Essas e diferentes outras evidências
mostram a importância de se utilizar a moxabustão para mantermos a nossa saúde em situações epidêmicas, como a que estamos vivendo atualmente. Mas antes, precisamos entender como o Covid-19 afeta os nossos meridianos de acupuntura. A classificação e a diferenciação da síndrome na medicina tradicional chinesa para o Covid-19 deve seguir o plano de diagnóstico e tratamento emitido pelo Escritório Geral da Comissão Nacional de Saúde e pelo Escritório Geral da Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa. Independente da idade, todos são facilmente infectados e os sintomas são semelhantes. Quando estamos contaminados por esse coronavírus, nós vamos apresentar febre alta, dor generalizada pelo corpo e tosse forte. Segundo a medicina tradicional chinesa, nesse estágio, a epidemia entrou no corpo humano pela boca e pelo nariz. Invade primeiro o pulmão, depois o baço, o estômago e o intestino grosso. E as lesões são relativamente leves. Precisamos nos lembrar que o meridiano do estômago se abre na boca e o meridiano do pulmão se abre no nariz. Entretanto, alguns pacientes podem evoluir para dificuldade respiratória com insuficiência respiratória grave. E é nessa proporção pequena de doentes que o fator patogênico passa para o meridiano do pericárdio, circulação e sexualidade, fígado e os rins. E isso significa o agravamento da doença. Com essa figura, nós iremos mostrar como esse fator patogênico pode desequilibrar determinados meridianos de acupuntura. Quando um fator patogênico externo tenta invadir o nosso corpo, inicialmente ele precisa romper a nossa energia de defesa, chamada de Wei Qi. Caso isso aconteça, ele agora invade a nossa pele, onde nós temos os meridianos tendinhos musculares. Nesse ponto, o fator patogênico pode ser repelido, sem causar maiores transtornos. Entretanto, caso ele continue se aprofundando, ele irá passar por sucessivas barreiras de defesa. Essas barreiras de defesa são constituídas por duplas de meridianos com função Yang e duplas de meridianos com função Yin. O Covid-19, ao chegar às barreiras Yang-Yin e Tai-Yin, começará a produzir os sintomas descritos anteriormente, como febre alta, dor generalizada pelo corpo e tosse forte, constituindo nessa barreira a chamada síndrome de umidade, segundo a medicina tradicional chinesa. Entretanto, caso ele continue a se aprofundar, ele chegará à barreira de Yin e Shaoyin, onde irá produzir os sintomas respiratórios mais graves em uma parcela pequena dos indivíduos acometidos. A umidade enfraquece a barreira Tai-Yin, onde nós temos os meridianos do pulmão e do baço. A umidade diminui a energia do baço e, com isso, esta barreira pode ser rompida, principalmente em pessoas que já apresentam uma fraqueza no meridiano do baço. Por exemplo, indivíduos diabéticos. Dessa forma, o agravamento da doença depende da integridade da barreira Tai-Yin. Para isso, é importante expulsar a umidade do nosso corpo, reestabelecer a energia do baço e do pulmão. Para cumprir esses objetivos, a técnica de moxabustão é extremamente adequada, uma vez que a moxabustão pode retirar a umidade do nosso corpo e ainda aumentar a nossa energia por ser uma ferramenta que produz uma
excelente tonificação nos nossos meridianos. A técnica de autoestimulação, usando a moxabustão, é bastante simples e fácil de ser realizada, até mesmo em sua casa. Os pontos de acupuntura que devem ser estimulados são intestino grosso 4, estômago 36, pericárdio 6, baço 6, vaso da concepção 4, vaso da concepção 6. Você deve fazer isso uma vez ao dia. Vamos agora mostrar a localização de cada um desses pontos e mais à frente vamos dar a descrição da técnica para que você possa estimulá-los com segurança. O ponto intestino grosso 4 está localizado entre o primeiro e o segundo metacarpo, acima da saliência muscular quando se aduz o polegar. Veja na figura a localização para que você possa utilizar o ponto corretamente. É nesse ponto que chega a energia de outro meridiano, do pulmão. Ele também é o ponto fonte, aonde está localizada a energia do intestino grosso. Juntamente com o ponto fígado 3, ele harmoniza o alto e o baixo, tonifica o Qi, o Ei-Qi, diminui a febre, entre outras funções. O ponto estômago 36 está localizado a 3 polegadas abaixo da borda inferior da patela, entre o músculo tibial anterior e o extensor longo dos dedos. Observe na figura a sua correta localização. As indicações com o objetivo desta nossa aula são asma, fraqueza geral, alterações mentais, e ele transforma a umidade e a umidade-calor, que são problemas nesta síndrome energética, e além disso, harmoniza e tonifica o Qi do pulmão. O ponto pericárdio 6 está localizado a 2 polegadas da prega de flexão do punho. Observe na figura a sua correta localização. Ele reforça o suprimento de sangue nas coronárias e regulariza a energia do meridiano do coração. Ele é um encontro de todos os meridianos Yin e Yang, acalma o Shen, a nossa atividade mental, a nossa consciência, regulariza o Qi e é indicado para todos os transtornos internos do aquecedor superior. O ponto baço pâncreas 6 está localizado a 3 polegadas acima do maléolo medial da perna. Veja na figura a sua correta localização. Esse ponto é o ponto de cruzamento dos meridianos do baço, do fígado, do rim e de fortalece o Qi. Não deve ser estimulado em mulheres grávidas. Esse é um ponto que transforma a umidade produzida nessa síndrome e também harmoniza a chamada via das águas, que é um meridiano do triplo aquecedor. Ajuda a retirar o excesso de umidade do pulmão, fazendo com que ele desça até os locais de eliminação. O ponto vaso da concepção 4 está localizado na linha mediana anterior, 3 polegadas abaixo do centro da cicatriz umbilical. Veja na figura a sua correta localização. Esse ponto tem um efeito tônico geral e um reforço para o nosso Qi. Ele nutre e tonifica e equilibra o Qi do rim. Mais um ponto que remove a umidade e reduz o calor interno. Ponto vaso da concepção 6. Está também sobre a linha mediana anterior, a 1,5 polegadas abaixo do centro da cicatriz umbilical. Veja na figura a sua correta localização. Esse ponto supre a deficiência geral do Qi no organismo e também tonifica o Qi do meridiano do rim. Vamos descrever a técnica usando um bastão de moxabustão. Primeiro, você deve acendê-lo em um fogareiro. Isso facilita a tarefa. Após o bastão ter sido acendido, é importante que você assopre
para que você possa visualizar na figura um grande braseiro formado em sua ponta. Dessa maneira, você terá uma efetiva estimulação nos pontos descritos anteriormente. O método utilizado é chamado de bicada do pássaro, onde você aproxima o bastão de moxa do ponto e o afasta, e faz assim sucessivamente, até que a temperatura no local esteja bastante quente. Como os pontos da mão, braço, nas pernas possuem representação nos dois lados do corpo, quando em um lado você sentir a temperatura bem quente, você deve estimular o ponto do outro lado. Uma boa estratégia é alternar o IG4 com o I36, o pericárdio 6 e o baço 9. Lembrando que os dois pontos no abdômen possuem apenas uma representação. E você pode alternar a estimulação de um ponto para o outro. Faça pelo menos 5 estimulações em cada ponto, ou até que a temperatura esteja realmente muito quente. Nós não queremos produzir queimaduras, por isso não encoste o bastão de moxa-combustão em sua pele. Você também não deve realizar esse procedimento se você não tem uma boa sensibilidade, ou se você tem doenças como hipertensão descontrolada. Como a moxa-combustão aumenta o seu IAM e produz tonificação, não é aconselhável realizar esse procedimento após as 4 horas da tarde, de preferência para os horários da manhã ou início da tarde. Após o procedimento, evite entrar em contato com água fria ou bebidas geladas. Deixe para tomar banho algumas horas após o procedimento ter sido realizado. Isso fará com que você tenha uma boa resposta ao tratamento por moxa-combustão. Apesar de ser uma técnica de autoestimulação, lembre-se, o seu acupunturista é o profissional indicado para lhe orientar no tratamento. E as técnicas de acupuntura são integrativas e complementares, não devem substituir o tratamento convencional. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o nosso vídeo. E aqui eu encerro essa apresentação, né? Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo o convite da professora Fernanda, não é? Mais uma vez parabenizando o professor Barbieri, parabenizando o professor Alex, né, pela iniciativa, e deixo aqui para vocês o meu e-mail. Se alguém quiser entrar em contato, alguma dúvida, algum tipo de material, eu posso enviar a vocês. Araújo JE, não é? João Eduardo Araújo, @FMRP, Faculdade de Medicina Ribeirão Preto.usp.br, e eu fico à disposição aí para quem quiser se comunicar via e-mail a respeito do nosso tema. Fico aqui também à disposição de vocês para esclarecer aí qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter da minha apresentação. Vou interromper aqui e vou também silenciar aqui o meu microfone. Mais uma vez, obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez, obrigada a vocês pela presença, por ter estado conosco nesse minicurso. Espero que tenha sido muito produtivo a todos, que vocês tenham tido maior contato com a acupuntura, com o que representa a acupuntura e o impacto dela na saúde, mais na prevenção até, muitas vezes, né, evitando que a doença aconteça. Bom, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de mandar aqui no chat alguma pergunta? Um comentário? Elogios, muito obrigada, Thaís. Então, quem não conseguiu acessar o link da presença, pode deixar nome RA aqui no chat, porque está sendo gravado, tá?
e aí depois alguém talvez faça essa conferência, mas havia um link para colocar a presença, eu coloquei no chat, se vocês olharem, vocês vão encontrar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Então é isso, muito, muito bom estar com vocês mais essa noite. Muito bom esse ciclo, está sendo muito produtivo, um ciclo de estudos que começou com uma noite incrível, uma palestra incrível, depois já estamos na terceira noite, estamos vendo que vocês estão interessados, quem tiver interesse em fazer a segunda graduação em acupuntura, nós estaremos lançando agora no 22/3, é muito bom associar, inclusive, com outras áreas da saúde, vocês são nossos convidados. E é isso, então eu me apresento aqui e me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez pela presença. Obrigada.